Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor. Nossa igreja está sempre cheia de cristãos em oração. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vejam como reza o meu povo santo. O amor está voltando à nova geração. Nosso povo está rezando de mãos dadas como irmãos. Olá, você que acompanha conosco o programa Preparando o Domingo. Eu sou o Padre Carlos André e neste programa nós vamos refletir sobre as leituras da missa da Ascensão do Senhor, que será celebrada no próximo domingo. Esta celebração que recorda que Jesus, depois de ressuscitado, passou 40 dias vivendo com os discípulos, ensinando-lhes o reino de Deus, continuando a sua presença no meio deles, até que, depois deste tempo, chegou a hora da partida, chegou a hora do anúncio de que o Espírito Santo há de ser derramado para dar continuidade à sua missão. Por isso, este tempo da Ascensão do Senhor, esta festa, nos convida a recebermos de Jesus esta missão, a missão que foi a dele, uma vez que ele, concluindo o seu tempo entre nós, agora nos convida a ser como ele, outro Cristo para o mundo. Vamos então invocar o Espírito Santo para escutar as leituras deste domingo. Inspirar o pensamento, milagres faz acontecer, o reino bom, sabedoria. Ó, vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz. Ó, vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz, alma de Deus. As leituras deste domingo, o domingo da Ascensão do Senhor, são leituras que nos recordam aquele momento importante da vida dos discípulos de Jesus. Depois de ter vivido 3 anos com o Mestre, ter presenciado a sua morte e a sua ressurreição, depois de ter por 40 dias convivido com ele, ressuscitado, recordando-lhes os eventos, as coisas que aconteceram, dando sentido à sua vida e dando assim uma razão para continuar sendo discípulo e missionário do seu amor, agora chegou o momento da partida. Jesus definitivamente desaparece da vista dos discípulos, realizando assim aquilo que ele já havia anunciado. Ele retorna para o Pai. Do Pai ele veio, ao Pai ele retornará, e assim a Ascensão conclui o ciclo da vida do Senhor. Desde o seu nascimento até a sua ascensão, a presença de Jesus no meio dos discípulos, no meio do seu povo, representou a presença de Deus em nosso meio. É o Emanuel, o Deus conosco. Mas a sua partida não significa um abandono da sua missão. Ele veio e prometeu o Espírito Santo, aquele que haveria de fazer presente a sua vida, os seus ensinamentos, recordar aos discípulos aquilo que ele fez e dar aos discípulos mais do que ele foi capaz de realizar. Ser capaz, portanto, de perpetuar a vida e a obra de Jesus. A ascensão, portanto, tem um significado profundo, porque da mesma forma que Cristo volta para o Pai, desta vez tendo experimentado a vida humana, tendo passado por esta vida, experimentando a dor e a alegria de cada ser humano, ele agora também resgata a nossa humanidade junto de Deus. Esse é o sentido espiritual, teológico mais profundo da ascensão. Isto é, não é somente Jesus
porque como filho de Deus volta para o Pai, mas ele volta agora modificado pela sua encarnação. Isto é, a vida de Jesus, a vida humana de Jesus, também é levada ao céu. Ora, quando os discípulos presenciam a ressurreição, presenciam essa situação ambígua, onde um Jesus que também come com eles é aquele que aparece e desaparece, essa experiência de um Jesus glorioso, de um corpo humano, mas que também já não é mais deste mundo, faz com que então a ascensão signifique a ascensão também de toda a humanidade. É toda a humanidade que ascende junto a Deus. Esse é o sentido profundo da festa da Ascensão. A nossa humanidade, nascida, desenvolvida em um contexto natural do nascer, crescer e morrer, agora encontra uma saída. Esse nascer, crescer e morrer também tem uma nova etapa que significa voltar a Deus. Deste modo, toda a nossa dignidade de filhos de Deus ganha um sentido novo. Não somente somos filhos de Deus porque somos suas criaturas, mas nos tornamos filhos de Deus porque Jesus, com sua humanidade, com a humanidade que ele recebeu de Maria, ele também agora faz com que todos nós participemos junto com ele da obra da vida de Deus. Isto é, a gente pode dizer que existe uma divinização da vida humana. Cristo eleva o valor do ser humano a um valor divino. Dá a Jesus essa qualidade daquele que ascendeu e está à direita do Pai, é também fazer com que esta humanidade seja reconhecida agora como digna de estar ao lado de Deus. Nós não somos apenas seres humanos, nascidos como todas as outras obras da criação, mas somos aqueles seres que foram escolhidos por Deus para estar ao seu lado, ao lado do Criador. Então, a ascensão de Jesus é também uma elevação das nossas esperanças. Não somente esperamos a vida pós-morte, mas esperamos participar da vida divina. Esperamos receber de Deus aquilo que Jesus recebeu, a graça da ressurreição, a possibilidade de estar junto de Deus. É uma realidade enorme, grandiosa, difícil de ser compreendida, impossível de ser elaborada, de ser, quem sabe, concebida pelo pensamento humano, porque nenhum de nós teria essa pretensão de sentir-se capaz ou digno de estar ao lado daquele que é o Criador de todas as coisas. Mas por causa da ascensão de Jesus, nós todos adquirimos esta esperança. A esperança que a nossa vida tem um valor muito maior do que o que nós éramos capazes de sonhar, de imaginar que já teríamos, porque afinal somos criaturas, filhos de Deus, mas mais do que isso, estamos ao lado de Deus, porque Jesus, ressuscitado, ressuscitou também com a sua humanidade. Então é a humanidade inteira que é elevada ao lado do Senhor, ao lado do Pai. Nós todos somos assim, preenchidos por uma esperança nova. Que todos nós que vivemos neste mundo com tantas dores e sofrimentos, tantas incompreensões, guerras, desumanidades, onde o valor do ser humano é cada vez menor, onde demos cada vez menos consideração pelo outro, ao lado disso também reconhecemos que cresce a solidariedade, a capacidade de ser reconhecidos de que todos nós dependemos da mesma natureza, da mesma criação, do mesmo ato criador e, portanto, também somos filhos do mesmo Pai e somos todos chamados a construir fraternidade. Essa também é uma realidade que cresce, que estabelece ponte entre nós. Basta olhar quantas obras de voluntariado, quantas pessoas que se dedicam ao próximo, quantas pessoas que partilham seus bens e sentem na sua pele a dor do outro. Olhemos para esses gestos de amor e de bondade que existem e que nos motivam a também fazer o mesmo. É esse sentimento de um discipulado que Jesus quer suscitar em cada um de nós, que a sua ascensão também nos inspira, porque é isso que ele quer nos dizer. Vou para o Pai, mas não vos deixo sós. Vou para o Pai e vos dou o Espírito. É ele que vai nos conduzir, portanto, a essa compreensão mais profunda da nossa humanidade. É, portanto, a ascensão do Senhor uma recordação do nosso destino último, da nossa missão mais profunda, do nosso ser mais essencial. Somos nascidos de Deus, para Deus retornaremos. Vamos então agora clamar o Santo Evangelho para escutar Jesus que nos fala, ele que também convoca os discípulos a renovarem o seu compromisso como missionários do amor, missionários da fraternidade. Invoquemos, portanto, essa presença do Senhor aclamando a palavra do Evangelho.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste trecho do Evangelho de Marcos, nós encontramos a passagem em que Jesus se despede dos discípulos, dando-lhes uma missão. Antes de partir, de subir ao céu, desaparecer da vista dos discípulos, Jesus diz-lhes de evangelizar, de anunciar a todos os povos aquele evangelho que ele anunciou, anunciar sua palavra, dizer ao mundo que ele viveu e morreu por amor, e que por amor deu a vida e por amor resgatou a sua vida para que nós todos possamos ter esperança de que neste mundo vale a pena ser bom e justo, que neste mundo vale a pena sofrer quando se tem um propósito, vale a pena suportar a perseguição, ser para o bem da justiça e da paz, tudo aquilo que representou a vida de Jesus. O seu evangelho, a vida de Jesus é o seu evangelho, o reino de Deus é aquilo que ele viveu. Não é uma outra mensagem, uma mensagem secreta, diferente, quem sabe, mas é a vida mesmo de Jesus, a sua mensagem. Assim, os discípulos são enviados para anunciar esta verdade, que Cristo passou entre nós fazendo o bem e Deus o resgatou, dando-lhe a vida novamente e uma vida em abundância, de modo que agora ele não apenas voltou a viver, ele está à direita de Deus, ele participa daquilo que ele sempre participou, da vida divina. Ele permanece ao lado daquele do qual ele partiu, para que ele possa agora, junto de Deus, interceder por nós todos, nos acompanhar através da força do seu Espírito. É nesta força do Espírito que ele pode anunciar que nós somos capazes de fazer ainda mais daquilo que ele já fez. Não porque faremos coisas extraordinárias, não porque o que nós faremos serão milagres também assim portentosos como aqueles de Jesus, mas porque a nossa continuidade na vida nos dará a oportunidade de continuar a fazer o bem e perceber o quanto fazer o bem é transformador, o quanto fazer o bem é capaz de transformar o mundo em um mundo mais justo, mais fraterno, e esse é o maior milagre que cada cristão pode realizar com a sua vida. Pegar em serpentes, beber veneno, todas essas coisas são gestos simbólicos que Jesus deixa na sua mensagem final para dizer: nada pode nos abater, nada pode impedir que cada um de nós assuma a sua missão no mundo. Esse desejo que cada discípulo não tema diante dos desafios é o que faz o evangelista, é o que faz o narrador do Evangelho de Marcos nos contar que nós somos capazes de fazer coisas ainda mais extraordinárias. Cada um de nós pode imaginar o que há de mais extraordinário do que trazer o perdão a uma família, a uma amizade, a uma relação entre pessoas que havia se deteriorado, quem sabe pela incompreensão, pela não aceitação do outro, pela mágoa, pela ofensa. Trazer o perdão e a reconciliação é a maior obra que cada um de nós como cristão pode realizar na sua vida, ser pessoa de paz, construtor de pontes. Cada um de nós precisaria colocar-se diante de Deus como aquele que recebe esta missão de espalhar o reino de justiça e de paz que Jesus ensinou, fazendo com que na sua vida nada possa ser empecilho, nada possa ser obstáculo para que você construa uma realidade assim. Cada um de nós precisaria refletir na sua conduta pessoal, nas suas ideias, nos seus pensamentos, naquilo que defende, naquilo que apoia. Perceba se a sua mentalidade constrói paz e harmonia. Perceba se a sua mentalidade, as coisas que você depende, promove a vida ou a morte. Perceba se aquilo que você é capaz de construir nas suas relações com as pessoas é algo que permite
que pontes sejam levantadas e não muros, não obstáculos. Permita-se ver se você espalha a gentileza e a harmonia, ou você prefere, quem sabe, a polêmica, a destruição. Quem sabe a sua revolta te impede de perceber que é necessário construir pontes. Tudo isso faz parte do anúncio de Jesus. Tudo isso significa ser discípulo do Senhor. Mais do que crer em Jesus, somos convidados a ser seus discípulos, seus imitadores, a transformar a realidade que vivemos para que ela possa ser cada vez mais semelhante ao reino de Deus, ao reinado de Deus que Jesus instalou em nosso coração, na vida, no mundo, para que um dia todos nós possamos viver eternamente ao seu lado, ao lado de Deus, assim como Jesus agora está. Está no alto, está ao lado do Senhor. Quem de nós poderia ter a pretensão de imaginar que a nossa humanidade poderia ser elevada a este patamar daqueles que podem estar ao lado do Criador? E é Jesus que obtém para nós essa graça, e somos nós convocados a perpetuar o seu legado, o seu ensinamento, por causa da nossa vida, por causa daquilo que cremos, por causa da maneira como vivemos. Que o Senhor nos faça outro Cristo, que sejamos como Ele, sinais de vida e de amor em um mundo tão marcado pela violência e pelo ódio. Senhor, num mundo que almeja ter a paz, mas que só consegue produzir guerras quando cada um defende o seu próprio ponto de vista e não é capaz de perceber que precisamos ir ao encontro das necessidades de todos, que precisamos recusar, Senhor, toda proposta que secciona, que divide, que separa uns dos outros. Ajuda-nos, Senhor, a perceber que todos temos direito à vida. Todos aqueles que erraram, aqueles que têm um comportamento diferente do nosso, aqueles que pensam de outro modo, aqueles que vivem e se comportam de uma maneira, quem sabe, diferente até mesmo da nossa fé, da nossa concepção de vida, da maneira cristã de organizar o mundo. Mesmo a esses precisamos ser capazes de construir pontes, de estender a mão e de permitir que todos tenham direito à vida, tenham direito a viver como bem entende. Que nós todos que anunciamos a vida em Cristo, anunciamos uma proposta de felicidade, de vida eterna, anunciamos a tua vida e a tua presença no mundo, mas é de livre e espontânea vontade que tu nos conquistastes. Portanto, que a nossa palavra também seja assim, uma palavra libertadora, que conduz à vida e à liberdade, e que cada um de nós, assim vivendo, assim experimentando o seu amor, possa encontrar o teu rosto nas várias experiências da vida e descobrirmos que somos todos elevados à dignidade de filhos de Deus, graças à tua morte e ressurreição. Obrigado, Senhor, pela tua vida, que espalha dentro de nós, espalha ao nosso redor um tempo de esperança, um tempo de luz. Que a tua ascensão reacenda dentro de nós a esperança. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Levanta-se Deus, cadê os inimigos? Na sua presença perecem os inimigos. São como fumaça que desaparece. São cera no fogo que logo derrete. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Os justos se alegram diante de Deus. Cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus. Abri o caminho ao grão cavaleiro. Dançai diante dele, Senhor justiceiro. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O
Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Dos órfãos é pai, das viúvas juiz. Em sua morada só ele é quem diz. Quem estava sozinho, família encontrou. Quem estava oprimido, tua mão libertou. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. À frente do povo saíste, ó Deus. Os céus gotejaram, a terra tremeu. Na sua presença se abala o Sinai. É Deus que avança e faz. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.